hoje chegamos no dia de nos despedir de Koyayk. Estamos aqui na frente de uma loja esperando o nosso amigo Ivo. Foi comprar umas últimas coisinhas que faltava. O Ivo é meu amigo de infância desde a 4ª série, então a gente tem uma longa história junto. Ele é padrinho da Malu e ele falou assim, ó, eu quero pedalar um pedaço com vocês também. Então aqui tá a bike dele. Hoje é o primeiro rolezinho dele, vai experimentar como é que tá a bike, como é que tá a organização, se a distribuição de peso tá certo. Lembrando que não existe muito padrão, a gente tenta sempre organizar as coisas da forma que fique mais conveniente, mais confortável possível. E até porque nós estamos há 7 meses na estrada e a gente tem um estilo de carregar as coisas, que são esses aqui, as 4 bolsas, a top bag. Mas hoje até por coincidência a gente tá sem a top bag por uma história que eu vou contar depois pra vocês. Mas o fato é que a gente tá voltando pra estrada, depois de muito tempo, a gente precisava disso. A gente começa a ficar 3, 4 dias, a perna já começa a coçar, a vontade de voltar já começa a ser grande. E a gente ficou no total aqui quanto? Foram 5 dias? Foram sábado que a gente chegou, né? Foram. Sábado. 7 domingo, dias. 7 dias então deu, meu Deus. 7 dias. 7 dias, era pra gente ficar uns 3, né? Era pra ser. Mas deu certo, era o que tinha que ser mesmo, gente. E a gente vai contar o porquê daqui a pouco. A gente tinha um planejamento, mas aí o Ivo queria fazer uma surpresa pra nós e ele contou assim na última hora que ele tava vindo. Ô galera, deu certo. Como é que é? Conta a história da tua chegada aí. Foi muita emoção estar com vocês. Eu tava já uns 4 meses tentando achar a data certa, o intervalo certo da viagem, e aqui foi especial. Tá aqui em Koyayk, encontrar vocês. Olha, só alegria estar com a turminha. Meu Deus, saudade demais. Vamos fazer E ainda tem muita saudade ainda pra matar, hein? Vamos lá. E ele vai fazer um trechão com a gente aí junto. E a gente vai pedalar bastante tempo junto ainda. Então, Koyayk é a última cidade que tem acesso a comércio, alguns detalhes para bike, equipamentos. E um dos motivos que a gente ficou mais tempos aqui é uma dica que depois a gente vai contar para vocês de como desmonta a bike, mas para levar em avião. Então o Ivo teve o mal do problema de bagagem de avião. Não foi fácil, mas depois de 3 dias nós conseguimos resolver aqui com muito esforço e a ajuda dos nossos amigos ali que vocês viram agora nessa foto aí. A galera aqui da família que nos recebeu com tanto carinho, a família da Pia lá. Então nossa gratidão, nosso muito obrigado. E é isso, sem delongas, vamos voltar para a estrada, vamos pegar essa estrada nesse caminho bonito aqui, que é sentido a Cerro Castilho, Vila Cerro Castilho, mas hoje ainda não. A gente vai ficar no meio do caminho e vamos contar mais novidades aí. Então quem tá chegando agora, se inscreve no nosso canal, já dá o like aí e fica com a gente até o fim desse episódio e dos outros, que vai ter muita novidade pra frente.
Agora mais um pra Malu. Mais um parabéns pra Malu agora. Foi pra Maju, agora pra Malu. Parabéns pra Malu. Essa data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Viva Malu! Viva Malu! É pique. É hora. Sim. Maria Luísa, viva! Lindo dia por aqui. E hoje um dia muito especial. Nível das maricotas. Minhas meninas gêmeas estão completando 7 anos. E a gente não podia estar no lugar melhor. Ainda estamos da província aqui, né, no município de Coyhaique. Já saímos, né, perto, já saímos aí 30 quilômetros do centro para seguir nosso destino. Mas paramos no caminho aqui. E hoje conseguimos comemorar, ali tomar um café da manhã juntos e cantaram parabéns aí para as meninas. E a gente teve o destino, nos reencontrou aí com os nossos amigos, a Paty, o Gustavo, a Cora e o Ben, que foram amigos que a gente ficou lá em Futaleufu. Ficamos um tempinho lá, eles são brasileiros também. A gente super teve uma conexão e as crianças amaram ali ficar junto deles. E a gente encontrou eles aqui, gente, também. E no mesmo lugar onde a gente ia ficar. Gente, assim, foi muito mágico esse reencontro. E eles poderem comemorar aí o aniversário das meninas junto com a gente agora aqui pela manhã. Mas já estamos de partida. Só que a gente tá com medo do vento. Por isso que a gente ainda tá aqui esperando passar um pouquinho o vento. Começou a chover e agora começou um vento bem forte. E eu vou mostrar um pouquinho do lugar aqui do espaço que a gente ficou, que é Domus e Cabanas El Pescador. É bem pertinho de Coyhaique aí. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Lá tá os domos. Muito incrível, eu fui lá dentro, que a Paty estava ali num deles. Ver a estrutura super diferente, muito legal. É uma experiência bem diferente mesmo de uma cabana, de uma casa, né? De uma cabana. E a gente está nessa lindíssima ali cabana, que eu vou mostrar ali dentro para vocês também. Nada melhor depois de um dia de pedal, ficar num lugar quentinho, abrigado, aquecido, com Wi-Fi, banho quente, cozinha ali completa para cozinhar. É tudo que a gente precisa. Olha lá, o papai arrumando as coisas. Agora temos a companhia do tio Ivo. Tá com medo do vento. Estamos aí esperando um pouquinho pra gente seguir nossa viagem. Vou mostrar aqui dentro pra vocês. Quem tá aí? Juju, aniversariante! Quantos anos tá fazendo, Juju? Tudo isso? 7 anos! E tá quanto tempo viajando? Na estrada, de bicicleta? 7 meses também? Meu Deus, 7 anos em 7 meses tá viajando. E você? É aniversariante também? Quantos anos tá fazendo? 7 anos, minhas gatinhas. E foi legal a surpresa? Cantar parabéns com a tia Paty, com o tio Gustavo, com o Ben e com a Corinha? E o Leozinho estão aqui, ó, aqui dentro esperando. Um espaço maravilhoso aqui, ó. Super agradável, aconchegante. Turminha assistindo. Aqui um pouquinho para esperar o pai e a mãe. A cozinha super completa aqui, ó, para cozinhar. Ontem a gente já fez uma janta ali deliciosa. Agora vai estar bagunçado os quartos, mas estava tudo organizadinho quando a gente chegou. Aqui eu tenho os beliches.
Cabana super ampla, cabe bastante gente. A gente estávamos em 6, uma cabana para 5, mas a gente ficou em 6 aqui. Aqui mais outro quarto. Tá na bagunça, mas a gente, quando chegou tava arrumadinho. Muito lindo o espaço e aconchegante, gente. Então, a gente fala que sempre tem o equilíbrio. Quem cicloviaja, né, às vezes está numa cabana, às vezes está num camping, às vezes na casa de amigos. Então isso que é cicloviajar, é ter um equilíbrio, como eu sempre comento aqui. Então a gente só agradece o pessoal que nos recebeu aqui, o Joel, que é proprietário aqui das cabanas El Pescador, que nos acolheu nesse paraíso. Lindo, perfeito, recarregamos as energias e só vamos esperar o vento passar para seguir viagem. Iniciando mais um dia de pedal, hoje com condições extremamente desfavoráveis para pedalar, frio, um vento super forte, mas como o vento está nas nossas costas, a gente vai aproveitar para seguir até um próximo povoado que a gente pretende ficar, que chama-se El Blanco. Sair dessa estrutura muito bacana aqui do nosso amigo que convidou pra gente ficar nos domos. Os domos são aqueles, na verdade a gente ficou nessa cabana. Tá aí o tio Ivo ali, a Pri dando os últimos ajustes, as bicicletas praticamente todas prontas. Esse vento é tão forte, gente, que a gente tem que cuidar porque derruba a bicicleta de qualquer forma. Então estraga, já aconteceu de vento assim, a Pri perdeu o pezinho, já aconteceu de quebrar coisas de bicicleta por conta de vento assim. Então na casa, como o vento tá vindo de lá, a gente já deixa as bicicletas aqui que estão protegidas do vento para não quebrar, não ter nenhum problema com as bikes. Leozinho, tá pronto para mais um dia, filho? Tô. Maneiro. Vamos surfar esse vento aí, né? É tipo surfar onda assim, ó. Isso aí. Galerinha já do jeito aqui, então prontinho para seguir. Vamos ver como é que vai ser esse desafio, acompanha a gente aí. Vamos ver como é que vai ser encarar esse vento, não vai ser fácil. Tem que ter muita força ali no guiador, ali no guidão para conseguir superar. Vamos ver a temperatura que tá marcando aqui, 17,9 no velo, é isso? 16,7, então a sensação térmica está de 16,7, é uma temperatura já relativamente agradável para pedalar, mas já dá um friozinho. E como a gente já sabia, não foi diferente. O vento veio e tá forte, gente. Tem rajadas aí pela previsão de 40, 45 km por hora e a gente tá sentindo aqui porque vou mostrar pra vocês como é que tá. É que eu tô contra o vento aqui, ó, pra conseguir falar, mas olha como é que tá. Famosos ventos patagônicos. Já pegamos ventos bolivianos do altiplano, agora o vento patagônico. Já previndo lá, ó. A gente parado. Quase. Vento muito forte, gente. Nossa, que rajada mais forte. Quase saiu o chapéu aqui. Quase que perco meu chapéu, meu capacete, quase que voa tudo. Caracas! O Ivo quase ficou sem bicicleta lá, ó. A bicicleta do tio Ivo quase voou, vocês viram? E o cachorro, olha, até o cachorro tá lutando contra o vento. Ele tá com medo de voar. É. E tá com frio. E vem a mãe lá, ó, a blogueirinha lá filmando. E como diz o tio Ivo, aqui não tem dublê, aqui é a verdade nua e mas olha a preocupação das crianças, olha a cara dele preocupada dele. Tá divertido. Tô brincando, tá massa, tô falando que tá divertido. Bora lá. Encontrei um abrigo pequeno. Mentira, gente, é um barranco.
Foi o único lugar que eu achei aqui, ó, pra conseguir deixar a bicicleta, pra dar uma força pra Pri. Nessa subida final o vento tá totalmente contra, então tá muito difícil de subir. Agora eu vou ajudar ela ali. O Leozinho, a Malu estão ali, o Ivo também. Acharam, a gente pegou um ponto de ônibus para conseguir se proteger do vento um pouco. Só que, gente, o vento é muito forte, muito forte. Tem rajadas aí de tirar, de derrubar a gente. Então, a nossa sorte é que ele tá a favor até o próximo ponto que a gente vai. Então, a gente espera que a gente consiga aí surfar esse vento aí até a próxima povoada que a gente vai ficar. Infelizmente, onde a gente tava não podia ficar porque já tava com as reservas todas lotadas. Até o rapaz ali queria tentar abrigar a gente, mas o vento tava na sua grande maioria a favor. A gente falou, não, vamos encarar esse vento e vamos tentar chegar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como é esse vento, para vocês olharem como base as árvores. Você já imagina a velocidade que o vento tá. Aqui, mais um pouquinho do vento aí pra vocês verem. O lugar onde eu consegui parar a bicicleta para esperar a Pri, totalmente escondida no vento, atrás do barranquinho. E ó, gente, é muito forte esse vento. Olha lá as árvores ali, ó. Eu tô atrás do barranco, então eu tô abrigado aqui, tô protegido agora. Mas até a placa do pare ali dobrou com o vento, olha, gente. Olha isso. Nem ela aguentou. A bike da Pri ali, o Ivo tá dando uma força aí também para empurrar. As crianças estão no pontinho ali, se abrigando do vento. Mas é isso aí, isso é vento patagônico. É assim mesmo, já conhece, aí a gente, graças a Deus, pegou bem pouco dele, mas existe. E é uma verdade, quem estiver vindo aí, ó, pra pegar o vento desse aí, tem que estar preparado. Aí, gente, sem pedalar, 30 por hora. Só a favor do vento. Coisa boa, né? Mas não é sempre assim. O Leozinho já pegou a mãe, ó. Vai surfando o vento. E a gente dá uma ajudadinha com o pedal. Bora lá, filho? Bora. Parece uma âncora de bike. É verdade. Boa demais. Você pega aqui, é uma subidinha, ó, de leves, e a gente tá subindo a 23 por hora. Isso aí é mágico, gente. Quando rola isso... E é uma sensação diferente. Quem já pegou, não sei quem já pegou o vento, escreve aí nos comentários. Mas o barulho se anula e fica sem som, fica sem barulho de vento quando você chega perto da velocidade do vento. Então é muito legal isso, essa sensação. E como aqui é meio plano, a gente tá conseguindo descer legal aí, andar numa média bem bacana, por conta desse ventão aí que tá batendo na popa. E é isso aí, coisa boa. Às vezes dá uma diminuída, às vezes dá uma aumentada. Ali nas descidas ali, o Leozinho pegou quase 70 por hora. Depois eu mostro no velo dele pra vocês verem. Mas é isso aí, show de bola. Oi, agora a gente tá aqui no camping. E eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, tá? Olha ali. Olha, vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha o pai. Oi, pai. Ó, é o seguinte, agora vai organizar as coisas aqui. A mãe já tá preparando
preparando almoço, você mostra pra ela lá? Sim, mostra. A gente chegou aqui com muito vento, como vocês viram lá atrás, o vento tava absurdo. E a gente encontrou esse refúgio, esse camping aqui, foi indicação do nosso amigo Vinícius lá, de Brusque, canadense. E agora eu e o tio Ivo, para agilizar, vamos montar as barracas, deixar prontinho, pra gente ter uma noite de sono quentinha e muito gostosa. E sair cedo pra pegar barco. A gente tem um outro desafio amanhã. A gente vai contar. A gente tem que acordar às 7 da manhã. e sair às 8. Fez aí o mar. Isso aí. Mostra um pouquinho do camping ali. Tá, vou Olha mostrar. a estrutura aqui, ó, a parede do... Daí é isso. O banheiro tá ali do lado. Ali. Aqui tá tudo sossegado. Tal. E vou mostrar um pouquinho pra vocês ali dentro, tá? Se vocês quiserem ver, também é uma dúvida. Aqui, ó, deixa eu abrir. Aqui. A mãe tá fazendo o almoço aqui, ó. Oi, mãe. Trouxemos um pouquinho de comida de ontem, ó. Tá boa? É. Era Agora. kichari. Chari? Essa comida parece boa, né? Boa. Daí é isso. Pessoas ali, ó. Daí é isso. Se você quiser ver na próxima, eu gravo de novo. Cartas de la misma pinta. Y a esas dos cartas de la misma pinta se le suman 20. Por ejemplo, yo tengo el 6 y el 9 de espada. Son 9. 6 y 3, 9. 29. Más 20, 29. Tiene 29 en la mano. Todos instalados, tudo certinho, organizado, tudo bem do jeito que tem que ser. Agora, como o Ivo tá junto, nós estamos com 3 barracas e que tá legal também, porque uma das meninas, geralmente é a Maluzinha, que é a afilhada do Ivo, prefere dormir com ele. Então as barraquinhas já estão lá. Essa é a barraca do Ivo, que é igualzinha a nossa. Essa que é a Pri vai dormir, também já tá com um saco de dormir, tudo certinho, tudo organizado. E essa é a minha. A gente fez um câmbio aí no meio do caminho. Essa é uma For Class igual a nossa, só que de 3 lugares. Então ela é bem maior comparada com a segunda de altura e também de largura, que cabe aí 3 pessoas, adultos. E agora, como cada uma das crianças tem um colchãozinho, então a gente mudou aí para elas poderem dormir junto com a gente de uma forma mais confortável, que estava muito apertada de dormir com as duas juntas. Então eu e a Pri temos essas duas agora, e essa aí é do Ivo. Então 2, 2 e 2. Eu tô dormindo na grande, eu e o Leozinho, então a gente tá com bastante espaço, como se fosse aí uma suíte. As bikes todas encostadinhas, tem que trancar bem elas, prender bem elas aqui por questão do vento. O vento ainda não parou, gente. Ainda tá forte, com rajadas um pouco não tão fortes como quando a gente chegou, mas ainda o vento tá forte. Veja ali pelas plantas ali, ó, todas as folhas viradas, é o que tem. Então a gente tá torcendo para que esse vento dê uma aliviada amanhã. A gente quer sair bem cedo, por questão que o vento começa um pouquinho mais tarde. Esse vento começou hoje já cedo. A gente já pegou a partir das 9 da manhã, já estava forte o vento. Mas a gente espera que amanhã, pelas previsões, se tiver, vai ser mais no período da tarde. Então a gente quer dar uma acelerada, andar tudo que tem, porque uma boa parte do caminho o vento fica contra. Então é melhor que a gente acelere nesse trecho para pegar o vento onde seria o vento contra. E depois, quando a gente está na última reta já para chegar em Porto Ibanês, que é o caminho que a gente vai fazer amanhã, daí o vento fica a favor. Daí pode ventar que não tem problema, que vai ser igual hoje, com o vento nas costas. É a melhor coisa que um ciclista pode ter, é vento nas costas. Mostrar rapidamente aqui o camping. São estruturas
Todo camping na Patagônia praticamente é igual, tem estruturas sempre abrigadas de vento e de chuva, porque como chove muito e como faz muito vento, as barracas, quando você coloca num espaço aqui aberto, acaba que elas pegam muita chuva. E para você sair cedo no dia seguinte, mesmo que a chuva tenha parado, é um pouco complicado, porque você acaba levando mais peso por tema da barraca estar molhada. E também desmontar tudo com chuva é sempre mais trabalhoso. Os banheiros são ali, do ladinho. Então, banho quente, todos nós já tomamos banho. Uma duchinha bem quentinha, bem gostosa. Espacinho aqui para lavar alguns utensílios, roupa também que precisar. Um campozinho lá atrás muito bonito. As vacas, casinha aqui do lado. Bem organizadinho. Camping assim, bem tranquilo. Uma boa estrutura para quando você está viajando aqui pela região desse povoado que a gente passou, que chama-se El Blanco. Um lugar aí muito tranquilo, até porque não tem nenhum outro lugar, nenhuma outra hospedagem. Quer dizer, aqui ainda tem quartos para alugar, mas não tem nenhuma outra opção de camping aqui na região, a não ser camping selvagem, que também é bom, mas com esse vento, com esse frio, é melhor ter um banhozinho quente, até porque todo mundo sua muito aqui, então aquele confortinho que às vezes vale a pena ter. E é isso. Aqui é o abrigo, onde as crianças estão assistindo agora. Como está muito vento e frio, a gente optou por liberar hoje um cineminha ali para as crianças. Então eles estão assistindo um filminho em espanhol para treinar a língua. Ali é a casa da dona, a senhora, e lá atrás é a ruta, onde passa a ruta 7. Mais ou menos uns 700 metros, ali a estrada ali, 700 metros já é o asfalto, bem pertinho da estrada, bem tranquilo, bem de boa. Vou mostrar aqui a parte interna. Só para dar o gostinho. Um lugarzinho muito bem montadinho, muito bem acabado. Tá quentinho aqui dentro, né, crianças? Criançada tá mandando brasa aí num sanduíche com geleia. E olha. Ah, lá, assistindo um filminho em espanhol, hein? Isso aí, bom demais, tio Ivo dando aquela trabalhada. Eu também produzindo os conteúdos aí que vocês assistem. Na telinha, no conforto do lar de vocês. Sem ter que pegar esse frio aí. E é isso aí, gente. Esse é o espaço. Quando tá muito frio, eles acendem a lareira aqui também. Lembrando que aqui são todas essas regiões que nevam muito. Então todas essas construções são muito bem feitas para aguentar o frio. Então todas elas térmicas e são muito confortáveis. E é isso aí. Vou voltar para o meu trabalho. E hoje chega. A gente janta. E amanhã é um novo dia. Segue aí. Fica ligado no próximo episódio que tá muito legal. Que vai ser muito legal ser de Porto Ibanês. Com certeza aí um baita desafio para nós, com aproximadamente aí 80 quilômetros que a gente vai pedalar até lá, com muita subida e cruzem os dedos aí pra gente não pegar vento contra. Se for para pegar vento, que seja no trecho final, que seja vento a favor. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Para quem não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, dá aquele like legal e vamos em frente que tem muito show pela frente.